Fala galera, bem-vindo ao canal Devocional com Deus. Eu sou o pastor Gabriel Serafim e eu quero ser uma ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Hoje eu quero partilhar com vocês um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. E eu tenho certeza de que Deus vai falar coisas grandes ao nosso coração hoje. Eu tenho sido ricamente abençoado por essas devocionais e eu tenho certeza de que Deus tem abençoado a sua vida. Então fica comigo até o final, você não vai perder nada, você vai estar ganhando. É alguns minutinhos que você dedica a Deus e de verdade, de todo o coração, você vai sair daqui abençoado. Se eu posso dar um tema à devocional de hoje, ou um título à devocional de hoje, eu diria que seja: você pode suportar a tentação. Um tema forte, tema bom, mas você pode. Existe um caminho para isso, existe algo de Deus para as nossas vidas e é isso que eu quero ministrar, é isso que Deus quer ministrar aos nossos corações. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza de que você vai ser ricamente abençoado. Mas antes de entrar no texto, eu quero lembrar você, aí eu tenho que lembrar você, que quando você curte, comenta e quando você compartilha, você está sendo uma ferramenta de Deus para abençoar outras vidas. E quando você curte e comenta, você ainda assim diz para o YouTube que esse conteúdo tem relevância. Nós não estamos aqui para enganar nenhuma ferramenta de nada disso. Nós estamos aqui para dizer para o YouTube: olha, esse conteúdo tem relevância e merece e precisa ser divulgado às pessoas. Então você pode me ajudar. Você pode ser essa ferramenta de Deus para abençoar outras vidas. O intuito desse canal é abençoar vidas. Eu quero aqui ser o caminho de alegria para a sua vida. Eu quero ser o caminho de restauração. Eu quero que esse canal aqui seja um caminho para bênçãos na sua vida, para restaurações na sua vida. De verdade, de todo o coração, de antemão, eu já vou agradecendo. Eu só tenho a agradecer primeiro a Deus que nos coloca aqui nesse canal pela sua grande misericórdia. Mas eu tenho que agradecer a vocês que têm sido uma ferramenta de Deus. Olha, passamos dos 400 inscritos aí, mas isso tudo por causa do papai e por causa de você que tem feito a sua parte. Então não deixa, vamos lá, não deixa de fazer a sua parte, ok? Vamos lá, eu quero contar com você. Mas sem enrolação, vamos ao texto? Vamos lá, vamos ver o que diz o texto. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Que texto tremendo, que coisa interessante de nós analisarmos aqui. Bem, eu vou decupar algumas partes do texto para que você possa entender com mais clareza. O fato é que, primeiro, ele vai falar um termo que me chama a atenção. Ele diz: não veio sobre vós tentação senão humana. Então, me faz pensar que toda a tentação, que nós temos, ela é de natureza humana. Então não existe nada que sobreponha o seu poder humano. Olha que coisa, preste atenção nisso. Não existe nenhuma tentação sobrenatural ou intransponível. Toda ela é de natureza humana. Então toda ela nasce e morre na natureza humana. Toda ela é fruto de algo da concepção humana, fruto e algo de um desejo ou de uma vontade humana. Olha que coisa interessante, é o primeiro ponto que nós podemos ver. Então me faz pensar que nenhuma tentação é intransponível, porque se ela é de natureza humana, ela pode ser solucionada de maneira humana, tá? Então, nenhuma delas é intransponível. Mas o fato é que Tiago, inclusive, vai falar um pouco a respeito disso, é que o pecado, a tentação, e a tentação ela provoca o pecado, ela tem muito a ver com os nossos próprios desejos, tá? Então, Tiago, inclusive, vai falar um pouco a respeito disso. Você é tentado naquilo que você deseja.
Olha que coisa interessante. E sendo assim, né, você vai gerar o desejo, gerar o pecado, e o pecado sim dá a sua consequência de morte. Não, nem sempre morte física, mas morte de alguma área da sua vida ou de alguma situação da sua vida. Você vê que, por exemplo, você vê a traição, ela gera a morte da confiança. A mentira gera a morte da confiança. O roubo gera a morte financeira. E diversos outros problemas. Às vezes o homicídio gera a morte, inclusive física, porque há um contraponto e eles também vão querer resolver a situação e acaba, você vê pessoas se matando aí, gerando morte física, né? Então, o fato é que toda e qualquer tentação, ela vem porque existe um desejo humano. E essa tentação, ela é de natureza humana. Então, o que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que não há nada de sobrenatural e nem de acima da sua capacidade humana no fato de ser tentado e de pecar. Não há nada de sobrenatural nisso. Eu fui tentado porque algo aconteceu sobrenatural e me forçou a pecar e eu fui encurralar. Não. Aqui o texto já abona isso. Toda e qualquer tentação, ela vem de natureza humana. Mas olha o que ele diz o texto. Mas fiel é Deus, que não deixa-nos tentar acima do que podeis. Ele vai dizer, você não é tentado acima do que você aguenta. Então você aguenta. A tentação que você está recebendo, você consegue resistir, sim. Mas ela é feita em cima de um desejo seu. Então, o que é que tem que ser matado? Ou o que é que tem que ser, de alguma forma, inibido? É os desejos, os prazeres, aquela coisa que criou-se dentro de você. É isso que vai lhe ajudar a resistir à tentação. Porém, o próprio texto vai dizer que antes também, com a tentação, dará o escape. Ou seja, Deus te dá uma saída para a tentação, para que você possa suportar. Então, com a tentação vem também um escape. E é sobre o escape que eu quero falar. Mas com a tentação, e aí eu vou reforçar o que eu havia falado, você não é tentado nunca além do que você pode suportar. Então, se você foi tentado, é algo dentro do que você quer, é algo dentro do que você deseja. Por exemplo, quem quer muito dinheiro é tentado aonde? Na área financeira. Né? Quem deseja, às vezes, um casamento loucamente é tentado aonde? Na área sentimental. Aí que vem os problemas. Você é tentado no que você quer. Porém, o Senhor dá um escape. Que escape seria esse? Bem, eu posso tirar de alguns textos, propriamente dito, que o Senhor fala que nós deveríamos matar a nossa carne. Ou seja, de alguma forma, eliminar os desejos da carne. Porque são junto com os desejos da carne que conseguimos dar vazão às tentações. Os desejos da carne nos fazem cair às tentações. Nós não caímos em tentações de coisas que não desejamos. Não tem como cair. Por isso, os desejos da carne são os que nos causam maiores problemas. E o escape que o Senhor dá a nós é a busca pelo Espírito Santo de Deus. O escape que o Senhor dá a nós é a busca pelas coisas espirituais. Porque também a Bíblia diz que quando nós estamos voltados às coisas espirituais, nós estamos de verdade nos afastando das coisas carnais, das coisas que para trás deixamos. Então, quanto mais você buscar coisas espirituais, melhor ou menos coisas você poderá ser tentado.
Por quê? Porque você vai mudar, inclusive, os seus desejos, as suas vontades. Lembrando que, como foi inclusive dito aqui, que os desejos são de natureza humana, da carne, nós podemos sim resistir à tentação se nós não dermos ouvido às coisas da carne. Mas, como a palavra nos diz, nós devemos buscar livrar-nos de todo o caminho mau, de tudo que nos possa tentar. Então, eu vou dar algumas dicas aqui e você anote essas dicas, porque são dicas que estão inclusive dentro da palavra de Deus. Não adianta você também só buscar e buscar e buscar, porque os desejos continuam dentro de você, se você não quiser abandoná-los. Como eu disse aqui, quanto mais você busca o Espírito de Deus, os desejos vão buscar a mudança. As coisas dentro de você vão começar a mudar. Você antes tinha prazer em uma coisa, agora você vai ter prazer em outra coisa. Mas se você não buscar de verdade abandonar as antigas práticas, os antigos desejos, as antigas vontades, não adianta nada você mudar, tá? Você buscar a Deus. O fato é que nós temos que buscar e querer melhorar, querer ser transformados. Mas eu vou dar os pontos aí. Primeiro, a respeito de como mudar ou o que mudar. O Espírito Santo de Deus, ele testifica em nós aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então, a primeira coisa que nós devemos ter nas nossas vidas, tá? As dicas que eu vou te dar, é você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você vai ser livrado do mal. Veja na oração de Jesus. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Olha, o texto ele é enfático em dizer que o próprio Jesus, ele quer ser livrado de mal, de coisas ruins. É claro, volto a dizer, que você é tentado em cima das suas necessidades humanas. Quando Jesus ele é tentado no deserto, ele é tentado porque havia uma necessidade humana, carnal, de fome, inclusive. E em cima disso, Satanás até foi bem longe. Mas o fato é que ele, espiritualmente tratado, ele diz para Satanás, olha, nem só de pão viverá o homem. Espiritualmente tratado, a sua resposta é de maneira espiritual. Mas o fato é que ninguém está, vamos dizer assim, livre de qualquer tipo de tentação. Porém, não há nenhum outro relato de uma nova tentação a Jesus. Por quê? Porque não se havia abertura para tentações. Tá? Não propriamente uma tentação de Satanás a ele. Eu acredito até que outros tipos de tentações, até menores, pode ter acontecido na vida de Jesus, porque ele era homem, mas o fato é que não havia em Jesus nenhum espaço para ser tentado. E aonde houve esse espaço foi quando ele teve fome. Então, pela necessidade humana, ele foi tentado. Mas se é um homem espiritual e guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele busca em todo instante ser livrado da tentação e do mal. Livra-nos do mal. Então, essa é a primeira dica que eu dou a você. Você deve livrar-se da tentação. O homem que busca ser tentado é um tolo. Por quê? Porque vai cair. Mas o homem que busca livrar-se da tentação, esse é um homem sábio. Por quê? Porque quanto menos tentado você for, menos capacidade de pecar você terá. Então Jesus, ele nos ensina a não dar abertura às tentações. Não dê abertura às tentações. Mas ele foi tentado. Ele foi tentado porque naquela situação
não havia, ele sentiu fome, ele sentiu necessidade humana. E Satanás aproveitou, e ele aproveita de toda brechinha que ele possa usar para te tentar. Porém, o homem espiritual discerne as coisas como espirituais. E aí sim, ele tem a capacidade de um homem espiritual de dar uma resposta na palavra e, segundo a palavra, destruir ali a sua tentação. A segunda coisa é exatamente isso. Então, a primeira coisa que eu falei a você é que nós devemos evitar a tentação. Porém, se formos tentados, nós precisamos ter o conhecimento da palavra. Porque se tivermos o conhecimento da palavra, nós teremos o quê? O escape. Então, não adianta só buscar a Deus. Buscar a Deus vai te dar um direcionamento, um caminho que te livre da tentação, que te livre de todo o mal, assim como foi com Jesus. Porém, vai haver situações na sua vida, única e exclusivamente, que não vai ter como. Você vai ser tentado. Amém? E quando você for tentado, se você for um homem espiritual e conhecedor da palavra, você conseguirá discernir que aquilo é uma tentação. Porque o fato de Jesus no deserto ouvir, ele discerniu que aquilo era uma tentação, que era algo ruim. Então existe algo de Deus para contrapor ou para combater a tentação. Então, 2 pontos que eu queria que você anotasse aí. Você deve sim buscar evitar a tentação. E depois, se for tentado, você precisa ter a palavra de Deus arraigada em você, para você combater a tentação e o pecado. Mas lembre, toda e qualquer tentação, ela começa em você. Dei o exemplo de Jesus, ele teve fome, a tentação começou. Ela começa em você. Então o grande segredo, e aí eu quero terminar com os 3 pontos, é você anular em você coisas que possam te fazer pecar. Você pode sim anular em você coisas que possam te fazer pecar. Então, como eu faço isso, pastor? Matando cada vez mais a sua carne, o seu próprio desejo. E aí eu vejo, existem desejos sadios e existem desejos que não são sadios. Isso aí é uma questão para um outro vídeo. Porém, eu quero me atentar a você, aos desejos que são ruins. Esses devem morrer dentro de você. Esses você deve buscar em Deus para isso sair da sua vida. E outra coisa, ainda que eles saiam, ainda que eles sejam tirados da sua vida, não abra a porta para que eles voltem. Como assim, pastor? Se você antes tinha vício, e hoje você não sente mais vontade de ser viciado, glória a Deus, o Senhor tirou esse desejo de fumar, esse desejo de fazer. Isso saiu de dentro de você. E eu vou dizer para você que quimicamente isso seria até muito difícil, mas o próprio Espírito Santo de Deus, ele age nas nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Isso eu acredito e eu conheço. Mas o fato é, se eu não tenho mais o desejo de fumar, se eu não quero mais fumar, se eu não quero mais beber, por que eu vou buscar lugares que podem me fazer tentar a voltar a ter o mesmo desejo? Entende o que eu quis dizer? Então não abra a porta da tentação novamente. Então, se eu posso dizer a você, você pode sim resistir à tentação. Basta você seguir esses passos. Bem, eu vou falar de todos eles agora bem rapidamente. Você precisa entender que a tentação ela começa em você. Ela é de natureza humana, ela começa em você. E só vai ser tentado naquilo que você deseja. Então, cuidado com os seus desejos. Cuidado com o que você deseja. É o primeiro ponto. O segundo ponto é livre-se da tentação. Busque caminhos bons, caminhos que não possam te tentar. Livra-nos do mal. Você vê, eu dei exemplos aqui, inclusive de Jesus, que ele de verdade não buscava, ele livrava-se de tentações, de coisas erradas.
Mas em um momento, com certeza, como todos nós passamos, ele teve desejo de comer. Não vou nem dizer que isso seja um desejo ruim, um desejo bom, mas em cima do que ele desejou, ele foi tentado. Tá? Então, livre-se da tentação. Terceiro, receba e entenda a palavra de Deus, porque ela, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, ela é a sua ferramenta principal de ataque, ela é a sua espada para te livrar de toda a tentação. Então esses são os pontos, né, que você precisa guardar dentro de você e de verdade colocar aqui dentro, para que você possa resistir à tentação. Não é fácil. Eu não disse que seria fácil, mas eu disse que seria possível. E é possível. Então, é sobre isso que eu quero orar neste dia. Que o Senhor, como disse aqui, Ele não vai permitir que algo acima do que você pode ser tentado aconteça na sua vida. Ele sabe que você pode resistir. Ele sabe que você pode melhorar. Ele sabe que esse desejo que está dentro de você pode ser de alguma forma inibido, matado. Matar a sua carne. Pastor, como eu mato a carne? Eu mato a carne buscando o Espírito, alimentando o Espírito. Eu mato a minha carne. É jejuando, é orando, é buscando, é falando da palavra de Deus, é lendo a palavra de Deus, é indo aos cultos. É assim que eu mato a minha carne. É não buscando a tentação e buscando o Espírito. Assim eu mato a minha carne. É não buscando os desejos, mas buscando a vontade de Deus. Assim eu mato a carne. Quando eu sou guiado pelo Espírito, falei isso aqui, você vai ser livrado de muitas coisas ruins, de muito mal. Eu tenho certeza disso. E é sobre essas coisas que eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós sabemos que é difícil, ó Pai, de alguma forma, ó Pai, resistir à tentação. Mas aprendemos hoje, ó Pai, que a tentação ela começa em nós. E nós, de alguma forma, podemos sim provocar a tentação. Por isso nos ajuda, ó Pai, a matar dentro de nós a nossa carne. Nos ajuda a matar dentro de nós aquilo que nos faz pecar. E nos ajuda, ó Pai, de alguma forma, ó Pai, a buscar cada vez mais o Espírito. Precisamos, ó Pai, sermos voltados ao Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, conseguem receber coisas ainda maiores e melhores. Há um texto do apóstolo Paulo que diz: eu não consegui falar com vocês de maneira espirituais porque sois carnais. Eu não consegui dar um alimento mais sólido porque tive que dar a papinha, o alimento mais inicial, mais fálico, porque vocês são carnais. Isso me faz pensar, ó Pai, que cada vez mais que nós abrimos, ó Pai, o nosso coração às coisas da carne, menos conseguimos evoluir espiritualmente. Mas cada vez que abrimos o nosso coração às coisas espirituais, mais conseguimos evoluir espiritualmente. E é isso que nós queremos, ó Pai. Queremos ser anulados, ó Pai, de todo mal, de todo pecado, de toda falha, de toda tentação, de tudo aquilo que não provém de Ti. Tira da nossa mente, do nosso coração. Porque nós podemos sim fazer, ó Pai. Porque entendemos que não existe nada de sobrenatural. A tentação começa em nós. Então, se nós anularmos em nós o desejo, não tem mais caminho para isso. Deus, como foi falado aqui, ó Pai, sobre não dar abertura, ó Pai, para o pecado novamente, ó Pai. Espírito Santo de Deus, que o Teu Espírito esteja sobre as nossas vidas. E que nós possamos ser sábios e entender que precisamos cada vez mais de Ti e da Tua vontade. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, eu vou ficando por aqui. Esse texto, talvez esse tema ficou até um pouquinho maior. Tinha muita coisa que eu gostaria de explicar com muito mais detalhes, mas a devocional normalmente é um pouco mais rápido. Mas eu quero de verdade que você entenda que é possível você resistir à tentação. A tentação começa em você. Então, se você matar o caminho dentro de você, ela já morreu. E se porventura ela vier a florescer, lembre, você tem a palavra do Senhor para combater a tentação. É preciso, é mais sábio fugir da tentação do que próprio encará-la. Mas se tiver que encará-la,
Encare com a palavra de Deus. Amém? Você vê que na própria oração de Jesus diz que nós devemos fugir do mal, daquilo que é ruim, daquilo que pode nos prejudicar. Fuja disso. Então, fica isso dentro do seu coração, arraizado, que eu tenho certeza que a partir de hoje você não vai mais olhar as tentações da mesma maneira. Você vai olhar e vai falar, isso começou dentro de mim. Tá vendo? Eu estou sentindo essa tentação porque eu tenho esse desejo dentro de mim. Esse desejo precisa morrer. Você vai olhar diferente. E aí você vai começar a enxergar de maneira diferente e vai começar a combater essas tentações. Você vai começar a fugir, inclusive, desse caminho para não ser tentado. Amém, meu querido? Eu vou ficando por aqui. Eu quero mandar aquele beijão maravilhoso que você sempre fica aí esperando, fica ansioso. Ansiedade não é de Deus, não. Fica na ansiedade aí para receber o carinho do pastor. O carinho do pastor está aqui. Eu te amo muito, meu querido, minha querida. Mas não esquece, ó, comenta, curte e compartilha. Ativa o sininho se você ainda não ativou o sininho, porque nós vamos ter, né, alguns vídeos extras. E esses vídeos extras vão ser bem bacanas, vocês vão gostar de verdade, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijão do seu pastor e até o próximo vídeo. Deus abençoe.